Bom dia. Bom dia, Bruno. Tô sem câmera, Isa. Também tem um problema aqui. Então, minha internet está muito ruim. Aí eu abro a câmera e começo a receber a voz do professor picada. Ué, o que será que está acontecendo? A internet aqui sempre foi bem ruim. Assim, no primeiro semestre eu sofri bastante. Aí o David falou, compra um cabo, faz uma ligação direta. Aí eu comprei um cabo, melhorou bastante. Mas ainda assim, é bem devagarzinha, bem ruinzinha. Mas o meu aparece aqui a câmera. Zoom está incapacitado de detectar a câmera. Tenha certeza que sua câmera está ligada e conectada no computador. Ué, mas o computador tem a câmera própria? Eu não sei, viu? Bom, mas não precisa de câmera também. É alguma configuração entre o Zoom e o computador que não estão se conversando, eu acho. Acho que é. E cadê o povo, hein? Eu não sei, porque eu não assisti a primeira aula, eu tô colhendo uns exames. E aí eu aproveitei que era biologia, então é uma matéria que se assistir gravada é muito tranquila. Aí eu aproveitei o dia. Eu não sei se você soube que eu tive dengue hemorrágica no começo do ano, na segunda semana de aula. Ah, eu lembro que você me falou. E você está bem? Bruno, eu fiquei com uma sequela que ninguém sabe o quanto tempo ela vai ficar. Eita. É assim, quando a gente pega uma doença, a gente produz uma imunoglobulina, que é oriunda do sistema imunológico, que chama IgM, que então diz que você está com a doença. Passando um tempo, ela se torna IgG, que é como uma célula de memória, vamos dizer assim. Só que eu não converto para IgG, eu tenho IgM presente o tempo inteiro. Isso seria normal até 90 dias, mas eu colhi há 2 semanas atrás, ainda meu IgM está positivo. Eu não faço IgG dessa dengue, mas eu já tive outra dengue, tenho IgG positivo e IgM negativo. Então ninguém sabe. E eu tenho um quadro sanguíneo que eu fico. Eu não sei se você já viu quando as pessoas têm dengue que elas criam as manchas. Sei. Então eu fico bem em um determinado momento, eu fico toda manchada e assim, e eu tenho sensação de desmaio. Mas isso é muito rápido, coisa de 20, 30 minutos. Depois some. A suspeita é que o vírus continua ativo. Ele tem assim embrenhado aí pelas células do fígado e está ativo, porque não tem outra explicação para esse IgM positivo. Eita, mas e agora, hein? Bruno, eu só queria que esses episódios desse momento de cansaço passasse. O resto, vamos embora, porque ele me tira tempo. Eu fico um momento improdutivo, eu fico muito lento, então isso acaba perdendo tempo. Caramba. Cansa, né? Eu acho muito chato. Eu sou o pior doente porque eu não sei ficar doente. Eu quero fazer as coisas, eu quero. E aí fica uma guerra, né? Tem que descansar, se recuperar e aí para poder tocar em frente. Bom, pessoal, ó, a câmera aqui também não deu problema.
Eu vi que o professor anterior também falou a mesma coisa. Eu tentei aqui, vocês viram que eu liguei antes. Não sei o que que faz. Bom, mas não precisa de câmera, beleza? Ó, só para resumir, eu sei que antes que cheguem os pedidos, vocês vão me pedir material. Ah, professor, você vai enviar para o Rubão o material da aula passada, etc. Eu estou montando aqui um PowerPoint, e aí o professor ele é meio viciado em montar material completo, né? Então, aí eu montei um PowerPoint e eu peguei aquele nosso Word antigo. Então, só para começar a aula rapidinho, esse PowerPoint e o Word anterior e o da aula de agora. Então, são 3 arquivos para vocês terem uma ideia. Esse daqui é o da apostila 3. Deixa eu fechar aqui. Olha lá, agora eu estou vendo alguns de vocês. Bom dia a todos. Ó, opa, vamos. Esse daqui é a apostila 3, Brasil Império, que vai da aula 25 a 36. Então, a gente está aí ainda fechando a apostila 3, certo? Que seria até a semana de 22, aí até a coluna Prestes, vésperas da Revolução de 30, para começar a colocar o Getúlio no poder. Então, daqui em diante, a gente vai estruturar um Brasil e preparar aí a entrada do Getúlio no poder. E eu acho que esse momento é bom a gente estudar bem aprofundado aqui para chegar rápido no Getúlio Vargas. Tá? Daqui a pouco a gente está na apostila 4 e aí já acabou também. Aí é ditadura e já é Brasil recente. Então não se preocupem aí, né, com a estrutura da apostila e a estrutura das minhas aulas. Eu tô organizado aqui, quem me conhece já sabe disso tudo. Então o PowerPoint aqui, ó, da aula passada, eu peguei mais ou menos aquilo que tinha no Word e passei para cá, tentando montar. Mas o professor, né, tem aquele receio de mandar uma aula simples. Então, o que eu faria na minha aula? Lembra? Se vocês olharem seu caderno então, da aula passada, eu vou ilustrando, né? Eu vou colocando aqui os links de onde eu peguei isso, quem são esses caras, porque eu acho que é importante vocês olharem, dar uma analisada na imagem. Essas imagens caem no vestibular, né? Essas imagens são recorrentes em todos os vestibulares. Estou falando ao fim da monarquia, né? O movimento republicano, o positivismo dos militares, o movimento abolicionista, né? A questão do Dom Pedro com a Igreja, que foram movimentos de desgastes ali para o nosso amigo Dom Pedro II, né? Quando cai a monarquia, implanta-se a república, ou dá-se um golpe no Brasil. Então a gente tem que debater um pouco isso de conceito. Eu quero debater agora com vocês, a partir de agora, conceitualmente. Tá? Então vocês vão ter que estudar conceitos daqui em diante, e são conceitos importantes. Eu estou vendo esse discurso que está tendo aí, esse debate muito grande sobre um papo de lugar de fala, blá, 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 não sei o quê. Eu estou vendo umas coisinhas que eu não estou gostando e eu estou com medo de que vocês caiam nesses discursos que estão aí presentes por todas as mídias, para falar a verdade, por todos os lados. Né? Acho que alguém criticou aí um artista que a galera gosta muito, e aí a galera se doeu e foi para um lado que eu achei ridículo. O discurso, né, em que a ciência ficou de lado, começou esse papo de não, você não pode, como assim não pode falar disso? Ciência fala o que quiser, a ciência estuda tudo. Assim como a ciência também foi usada, certo, para justificar teorias loucas, malucas, desde a terraplanista até o racismo, a ciência ela também se desfaz, até a ciência também é usada por um consenso entre diversos cientistas através de um método científico em que esse método acaba provando, né, por assim a proximidade aí ao que existe das provas, para trazer documentos e etc, para mostrar para vocês que aquilo lá não se usa mais, para se reformular e etc. Mas existe um tal de revisionismo, um relativismo cultural aí, em que tudo é relativo. Não, na ciência nem tudo é relativo. Nas ciências humanas, não existe uma verdade absoluta, como vocês estão acostumados aí nas biológicas ou nas exatas. Você pega lá na química, você pega um experimento, faz, vê o resultado. Repete esse experimento 40 vezes, vê o mesmo resultado, então você pressupõe que sempre vai acontecer a mesma coisa. Em humanas, não dá para você pegar um cara daqui, um cara de lá, juntar num quarto e falar, olha, toda vez que esses caras do quarto se juntam, acontece isso. Pode ser que os caras se gostem, pode ser que os caras se odeiem, pode ser que acontece uma análise da sociedade, do ser humano como indivíduo,
Isso daí não tem um balão de experiência, né? Não dá para você fazer esse experimento. Então, a gente, a partir de documentos, a partir de um outro olhar, que é as ciências humanas, existe um método científico em que não é porque só saiu no jornal aquilo é verdade, mas existem visões daqueles jornais que apresentam, olha, aquilo realmente aconteceu ou não aconteceu, eram fake news e por aí vai. E a própria proclamação da República já se falava de fake news ali, putz, dá com rodo, né? Então eu vi na internet, acabei fuçando na internet, achei aqui, para quem gosta disso tudo, sei lá, Twitter, eu nem tenho Twitter, né? Mas aí tem lá no Twitter um Twitter da proclamação da monarquia, como se fossem os personagens lá, Deodoro da Fonseca, Custódio de Mello, Quintino Bocaiúva, o próprio Dom Pedro, Princesa Isabel, como se eles estivessem falando ali dia a dia até a proclamação da República acontecer dali em diante, certo? Então, essa seria aqui o PowerPoint, só para acelerar rapidinho com vocês, aquilo que a gente colocou na aula passada, que a abolição da escravidão foi um processo aí que desgastou e foi usado para usar como processo de desgaste do próprio Dom Pedro, né? Mas a gente sabe que quem queria o fim da escravidão, né, no começo era o Dom Pedro I, e no final quem não queria eram os latifundiários. Mas como a gente vê o movimento abolicionista no final do século, principalmente depois da Guerra do Paraguai, ou seja, década de 70, começar a pressionar mundialmente, porque o Brasil passa a ser o último aí, um dos últimos, né? Falta um ou dois países a mais aí a ser grande país escravocrata. Quem mantinha a escravidão, portanto, eram os latifundiários que estavam no poder. A lei, portanto, que se defendia e debatia pelo fim da escravidão era uma lei que deveria ser colocada na Constituição. E para se colocar na Constituição não eram os escravizados, né? Existiam pela sociedade civil uma pancada de sociedades abolicionistas aí. Década de 70 são mais de 200, 300 sociedades abolicionistas que explodem no Brasil. E mesmo antes mesmo da Lei Áurea ser aprovada aqui no Brasil, a gente tem a abolição da escravidão na Bahia, a abolição da escravidão no Ceará, e a gente tem esses movimentos que ocorreram aí, que são particulares no caso brasileiro. Então, o abolicionismo, quando os latifundiários vão se apropriando do movimento abolicionista, do qual eles eram, né, eles negavam anteriormente, então esse abolicionismo passa a ser usado como fator de crítica à monarquia. Ah, o Dom Pedro demorou demais. Mas eu vou colocar para vocês algumas questões. O próprio Dom Pedro, ele tinha uma popularidade muito grande. Existiram, quando da Lei Áurea ser proclamada em 13 de maio pela Princesa Isabel, os próprios proclamadores da República chamavam a princesa de a Grande Redentora. Os caras que deram o golpe do 15 de novembro, aí, chamava a própria lei, a Princesa Isabel, de Redentora das raças brasileiras, certo? Teve comemoração nas ruas aqui, né? Saudando a monarquia que aboliu a escravidão finalmente, etc. Então a gente tem aí questões que se cai no vestibular, a gente tem que entender esse processo, certo? Tomar cuidado aí com essas ideias de fake news. E essas imagens que eu vou colocando para vocês, então, dá uma olhada nessa imagem aqui, um cara com a bandeira abolicionista de um lado, né? São grupos aí mais, né, colocados sem chapéuzinho, porém aí vestidos como elite, né? Vocês percebem disputando, né? Um agarrando no pescoço, bem nas amarras da escravidão, e do lado direito aqui a gente tem, né, um braço já um pouco menos agarrado às correntes e às amarras da escravidão. Diz aí embaixo, pelo Bordalo pelo Bordalo, o autor da obra, ele coloca a seguinte questão: nem conservadores, nem liberais. Né? O que existe aí é o fim da escravidão que está se debatendo. E o debate que eu estava lendo agora, grande parte dos novos produções e livros, e eu peguei os anais do Senado Federal, os anais do Congresso, os debates dos senadores, é uma vergonha assim, absoluta, porque o projeto abolicionista é muito mais próximo dos grupos liberais, certo? Só que quem queria se apropriar desse movimento eram os conservadores. Então saem muitas leis abolicionistas, como a gente viu, essas leis passadas aqui, são essas leis aprovadas, ventre livre, sexagenário, lei do Saraiva e Cotegipe, etc., né, do Saraiva, e são leis aí que são muito mais ligadas a partidos conservadores, né, porque há debate sobre uma indenização ou não, e daí em diante.
Então, o Brasil, isso daí é uma charge, né, criticando todos os lados, você percebe? Não tem um lado, os salvadores do lado de cá vão abolir a escravidão, do lado de lá os caras querem manter, né, o chicote na mão, a escravidão ainda, os açoites, etc. E são nomeados alguns desses fazendeiros e alguns dos líderes da abolição. A gente viu o desgaste também de Dom Pedro pela questão religiosa, né, com decisões do Papa lá, com uma briga dentro da Europa. A gente viu a prisão de bispos e padres de Olinda e Recife e do Belém. E depois o Dom Pedro pede desculpa para esses caras. Desgaste, portanto, né, de Dom Pedro perante a Igreja. O Dom Pedro aí que falou que estava acima do Papa, mostra aqui o Papa, né, dando uma palmada na mão do Dom Pedro. O Dom Pedro é esse barbudo aí né, da charge, e aí a gente vê a Igreja com as chaves, portanto, né, mandando por cima. E em volta você vê grupos ali, uns meio que sorrindo, outros meio que absurdo, e por aí vai. Essas charges são importantes para vocês analisarem, né, a sociedade do momento, os elementos que mostram cada grupo social, quanto eles eram importantes naquele momento. E o Dom Pedro era o maior chefe líder da maçonaria do Brasil naquele, né, do Brasil. Ele era o primeiro chefe da maçonaria no Brasil. A questão dos militares que levaram também, né, o levante por parte da baixa patente dos soldados, portanto, dos militares do Exército, apoiando aí a proclamação da República, como um levante que aconteceu no 15 de novembro. Mas desse apoio dos soldados dá-se muito mais porque a elite dos militares apoiavam aí generais e etc., que queriam, né, acabaram aderindo ao movimento republicano na proclamação do 15 de novembro. E agora eu pauso aqui, parece que apareceram algumas dúvidas, é isso? Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa, aqui não aparece o chat, eu já respondo dúvidas, turminha, eu vou seguir em frente rapidinho e tiro dúvidas, a não ser que vocês abram um áudio aí e queiram falar agora. Observem as duas imagens, exercício da FUVEST aí, 1 ano, 2 anos atrás, certo? Ao lado esquerdo está apresentado aí Solano Lopes, na Guerra do Paraguai, em cima aí dos defuntos da guerra. Portanto, ele é como um causador da guerra, responsável pelas mortes. Nada mais atual do que o governo e as críticas que se fazem aí ao governo atual, uma charge dessa, né? Certo? A Guerra do Paraguai e a causa das mortes da Guerra do Paraguai é atrelada ao Solano Lopes, certo? Né? Com a cabeça aí da liberdade, da República sendo na sua mão e, né, em detrimento a uma ditadura e etc. Aí dá para analisar a imagem muito precisamente, falar sobre necropolítica, o que se fala hoje em dia, política da morte, né, e etc. Não é novidade, portanto, nos tempos atuais. A direita aqui, né, de 1870, no ano seguinte, portanto, a gente já vê um soldado retornando da Guerra do Paraguai, dizia, embaixo dessa charge estava escrito isso: o soldado, quando volta da Guerra do Paraguai, por ter lutado por sua pátria, né, encontra os seus familiares ali sendo açoitados, olha lá, numa fazenda, né, um próprio soldado, um próprio escravizado açoitando outro escravizado e um fazendeiro de chapéu olhando esse açoite, né, e o soldado com a mão na cabeça falando: caralho, que merda de pátria é essa que eu fui lutar, né, com perdão aí dos palavrões, mas é mais ou menos isso que ele está pensando nesse momento. Exercício da FUVEST, então, para vocês, 2 minutinhos e eu tiro as dúvidas por enquanto. Observe as imagens das duas charges de Ângelo Agostini, publicado no periódico Vida Fluminense. Era um jornalzinho, uma revista da época. Ambas oferecem representações sobre a Guerra do Paraguai que causaram forte impacto na opinião pública. A imagem primeira, lá, do Solano Lopes, ele era tratado como o Nero do século XIX. Vocês viram essa frase rolar aí sobre o presidente da República atual, o Nero do século XXI, e rolou na imprensa internacional aqui, atrelando o Bolsonaro como Nero, certo? Vocês viram isso aí, rolou no Brasil, no mundo inteiro, né? Nero, como vocês lembram, foi um dos imperadores lá de Roma que tacou fogo, foi culpado por ter tacado fogo na cidade de Roma,
que destruiu a própria Roma. Enquanto isso, ele tocava uma cítara lá, né? Tipo uma harpa, né? Vendo a cidade pegar fogo para expulsar os próprios população que estava muito grande na cidade. Ele falou que a causa de todos os males é porque tinha muita gente na cidade. Atrelaram a ele, né, tudo isso. É assim como hoje também acontece. Na segunda imagem, portanto, a figura de um soldado brasileiro que retorna dos campos de batalha. Sobre as imagens, é correto afirmar respectivamente. Leiam aí e respondam no chat, por gentileza, as respostas. 2 minutinhos para todos vocês. Peguem já os cadernos e vamos seguir em frente. Pronto. Vamos lá. Dúvidas? Aí tá fácil, né? Essa questão aí da FUVEST, portanto, mostra aí o letra D, portanto, personifica o culpado pelo morticínio do povo paraguaio, que é o Solano Lopes, e estimula o debate sobre o fim do trabalho escravo no Brasil, ainda 1870, então, portanto, né, mostrando ali a charge, certo? O republicanismo e o golpe do 15 de novembro de 1889, né? A proclamação da República, vocês veem aí Diário Popular no dia 16, né, anunciando aí viva a República, jornais aí que vão exaltar, então, portanto, a proclamação da República. E aqui o professor, portanto, né, encerra aí, portanto, o slide que eu tinha colocado para vocês. Bom, agora eu vou ver aqui os chats de vocês. Tudo bem, beleza? Alguém anotou que aula é essa? Turminha, estamos nas aulas aqui do final da proclamação da República, certo? No começo aí da República Brasileira. Acho que é a D. É isso aí, David, é a D mesmo, portanto. Bom, mais uma vez, share screen, vamos lá. Brasil República, aula passada. Olha lá, vocês pediram para o professor fazer aqui um arquivo na aula passada. De novo, é aquilo que estava no PowerPoint, mas o professor começa aqui a anotar outras coisas, que é para vocês saberem, né, e lembrarem ali que eu fui falando naquele momento e não deu para a gente anotar, porque a ideia da aula é ter uma lousa aqui, né, para vocês anotarem no caderno além da lousa. Então eu fui colocando outras ideias, né? As ideias que rondavam o mundo, a monarquia em crise, então a questão da mão de obra. Eu pus algumas questões, alguns importantes personagens que lideraram aí o movimento, portanto, abolicionista no Brasil, Joaquim Nabuco, Luiz Gama, que ele é conhecido como o grande redentor, aí, o grande líder abolicionista, hoje em dia, né, é um dos maiores nomes aí sobre tudo isso. A gente está falando de pessoas que frequentavam, né, e se formaram principalmente ali no Largo São Francisco. A gente está falando da Faculdade de Direito de São Paulo, que existia, que hoje é integrada à USP, certo? A Faculdade de Direito, grande parte desses líderes ali, Castro Alves, etc., estudaram lá, José do Patrocínio, Rebouças, né? E muitos advogados, jornalistas que lutavam, defendiam os escravizados naquele movimento, né? Que sejam questões jurídicas, por questões financeiras e por aí.
eu pus nomes de jornais que, né, o Abolição, 89, a Liberdade. Então, o professor foi criando, né? Não dá para jogar aqui um material para vocês, não sei se vocês vão me pedir. Então, o professor passa a noite aqui fazendo isso daqui, acrescentando aquele PowerPoint coisas a mais do que a gente tem lá no PowerPoint. Vocês estão percebendo aqui, ó. Esse seria, né, ó, o movimento republicano. Aí eu coloco, por exemplo, vamos falar de movimento republicano. Não é a primeira vez no Brasil. Então, já que a aula de agora vai falar de república, não é a primeira vez no Brasil que fala-se sobre república. Vamos lembrar lá que já na época da Revolução Francesa teve a Inconfidência Mineira, né, que nem saiu do papel, mas foi um movimento que declarava ali que queriam uma república que seja só em Minas Gerais, mas existia uma ideia de uma república. Já a Revolução Pernambucana, né, por armas, uma guerra, a Confederação do Equador também, né, que parte de Pernambuco e pega todo o Nordeste do Brasil contra o próprio Dom Pedro, já contra a Constituição e o autoritarismo de Dom Pedro. A gente tem a proclamação da República Juliana e a República Farroupilha, a República Rio-Grandense, já no final do período regencial e início do segundo reinado brasileiro. Então, a gente viu aqui no Brasil outros movimentos que, né, falavam sobre a proclamação da República. E aí eu fui anotando outras coisas e falando sobre a monarquia. Então, para falar agora de república, turminha, a gente tem, né, que falar agora de montar quem são esses personagens, né, como foram esses movimentos. E eu deixei aqui para vocês, só para encerrar agora a aula de vocês, o golpe do 15 de setembro, eu coloquei aqui, ó, os últimos momentos da monarquia no Brasil. Né? Eu acho que tem gente que gosta, né? Tipo uma revista Caras lá, né? Tipo, como eu falei para vocês, o Twitter lá como se fosse ali dia a dia que acontecia do Dom Pedro, Deodoro e todos esses caras. Então, tinham eleições que tinham ocorrido, tiveram eleições ali em 1889, já em agosto. Lembrar que o voto era censitório, né? Tinha uma renda mínima, etc. e tal. Então, os eleitores, as eleições para deputados e senadores, né, dariam ali para os caras tomarem posse em 20 de novembro. E esses caras começam a articular antes mesmo do 20 de novembro para dar o golpe. Olha, vamos dar o golpe, aproveitar que os caras vão entrar e vamos dar o golpe, ou vamos dar o golpe só quando eles entrarem e vamos convencer os deputados agora a proclamar a República, né, e vamos acabar com essa monarquia. Então já existia uma conspiração e esses republicanos são considerados aqui conspiradores no momento, né, do Brasil imperial. Então eu fui anotando alguns dados. Né? Enquanto isso, Dom Pedro promove um famoso baile da Ilha Fiscal, que é em homenagem aí a oficiais da Marinha chilena pelos grandes feitos considerados. Foi organizado pelo Visconde de Ouro Preto, certo? Esse Visconde de Ouro Preto ele era uma espécie de primeiro-ministro daquela época, o chefe de gabinete, né, ministerial. Então ele comandava aqui os ministérios do Brasil. Dom Pedro, depois do baile, sai do baile e ele vai lá para Petrópolis, sobe a serra, portanto, ali do Rio de Janeiro, nas dependências oficiais ali de Petrópolis. E lá em Petrópolis ele comanda o Brasil via telégrafo, né? Então ali tinha um telégrafo na Marinha, tinha telégrafos oficiais que mandavam, né, as notícias para o Dom Pedro e de lá ele comandava o Brasil. Dia 11 de novembro, então, ocorre uma reunião lá na casa do Deodoro, né? Quintino Bocaiúva e Rui Barbosa, que planejam essa ideia
baixo, onde tem... Pronto. Recording. Voltou? Vocês Sim, estão aí? voltou. Aonde parou, turma? Eu estava falando sozinho, olha que louco, né? Depois dos oficiais chilenos, do baile do Vocês estavam no fiscal. baile? Puta, eu tinha dado golpe. Ô, louco, eu já tinha dado golpe, meu. Vocês estão atrasados aí, gente. Vocês estão no dia 9, eu já estou lá dia 14. Brincadeira, volta. Então, vamos lá. Baile fiscal, dia 9 de novembro. Dia 11 de novembro, reunião na Casa do Deodoro. Os caras planejam o golpe aí para o dia 16 ou 20. Tem até os horários de todas essas reuniões, tem tudo isso daí. Aí, dia 14 de novembro, Dom Pedro lá em Petrópolis, né, por telégrafo aí, né, vai comandando pelo Afonso Celso de Assis Figueiredo, que é o nosso amigo Visconde de Ouro Preto, primeiro-ministro, chefe de gabinete imperial, né, e o Floriano Peixoto, que vai ser o vice-presidente de Deodoro, ele era o segurança do Paço Imperial. E aí começam uns fake news na época já, né? Saem uns boatos, a boataria de que iam dissolver o exército, iam mandar prender o Deodoro, o Benjamin Constant. Na verdade, o fake news para que serve? Para incitar o Deodoro. Deodoro, os caras vão te prender, meu, vamos lá. E aí sai uma rebelião das tropas do exército. Visões da tropa da rebelião. O exército está sendo mandado andar para... Então, os soldados que estavam em rebelião, né, que se chamam aí tropas dos socialistas se rebelam. Eu coloco aí, então põe entre aspas, ó, né, o pessoal, né, está sendo ordenado, né, eles estão cumprindo ordens, esse papo de cumprir ordem, não cumprir ordem, etc. E o Ouro Preto ordena que o Floriano Peixoto acabe com os rebeldes. E o Floriano manda uma banana para ele. Fala, eu não, cara, eu sou líder do exército, né, eu cumpro ordens do exército. Começa uma briga, né? Almeida Barreto também era chefe, ele cuidava do Campo de Santana, o Campo de Santana ali no Rio de Janeiro. Para quem um dia foi para o Rio de Janeiro, eu pus aqui, se eu não me engano para vocês, até o endereço do cara aqui, ó, cadê? Na reunião, ó, Praça da República, número 197. É a casa do cara, que hoje faz parte do Exército. Quem quiser pôr no Google ali, vai lá e vê a casa do Deodoro, onde eles se reuniam. Então dá para fazer, né, uma aula bem dinâmica com tudo isso, certo? E aí, o Visconde de Ouro Preto vê a rebelião, se transfere por sinal da Marinha, manda um telegrama para o Dom Pedro, lá em Dom Petrópolis. Só que o Dom Pedro, ele sei lá o que ele está fazendo, né? Ele está na sua casa de campo, ele só vai ler no dia seguinte. E o dia seguinte, quando ele lê, às 11 horas da manhã, já ocorreu um monte de coisa no 15 de novembro. Então, eu pus aqui esses ocorridos. Os rebeldes vão atrás do Campo de Santana, para onde o Visconde de Ouro Preto tinha ido. O Deodoro estava passando mal a noite inteira, fala que ele tinha asma, dispneia, sei lá, não tinha dormido a noite inteira. Ele pega até uma charrete, depois pega um cavalo lá, baio manso, e vai em direção ao Campo de Santana. Chega lá no Campo de Santana, manda prender o Visconde de Ouro Preto e os ministros que estão lá, certo? Ele tomou o governo, portanto, derrubou a monarquia? Né? Não, porque ele só tomou o governo. Aí os boatos que também surgem sobre o Dom Pedro, do Deodoro, fala que quando o Deodoro vai falar com o Visconde de Ouro Preto para mandar prender o Visconde de Ouro Preto, né, era costume os caras falarem viva a sua majestade e o exército real, blá, 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 blá. Então o cara tem aquela, né, ele mantém a tradição, fala essas coisas e, opa, não, peraí, a gente vai proclamar a república, então não dá para falar, né, que o Deodoro estava indo para proclamar a república. Mas os jornais e etc., o grupinho ali dos liberais das cidades vão lançar que o Deodoro, quando ele estava marchando com seu soldado no Campo de Santana, ali no meio da rua, ele proclamou, deu um viva a república. E isso daí, né, são detalhes. O único afetado, portanto, vocês percebam que não tem nada de povo na rua e etc. Os caras falam que na rua estava calma, a rua estava tranquila, e isso estão nos anais ali do Senado Federal, né, os documentos estão tudo aqui. Barão de Ladário foi o único vítima do golpe aí do 15 de novembro. Quando ele chega lá, ele era o ministro da Marinha, ele chega lá e fala, meu, os caras mandaram me te prender. Não, não prende não. E aí ele saca a arma e dá um tiro em direção ao Deodoro, erra o tiro e toma 4 tiros. Olha que engraçado, 4 tiros, não morreu, foi para o hospital, saiu do hospital, 2 semanas depois, estava apoiando o governo do Deodoro da Fonseca. Então, né, isso aí caracteriza cada vez mais a ideia de que foi um golpe e etc. Enquanto isso, o Brasil não tem governo, né? Tomaram aí, derrubaram os caras, o Deodoro fala que só ia reformar os ministérios, né? Trocar todos os ministros, então, e etc. Né? E os caras impedem o Deodoro de ir até o telégrafo mandar uma mensagem para o Dom Pedro,
que ele era amigão do Dom Pedro. Não, a gente vai derrubar o Dom Pedro. E fica no imbróglio. No fim, o que a gente sabe? O Brasil não tem governo, certo? Enquanto derruba o governo, os governantes, e não tem uma república, né? O Dom Pedro está lá, mas não governa, e não tem governador. E o Brasil fica numa briga, né, até o fim da tarde, o fim da noite. Porém, né, durante a tarde, os caras vão proclamar a república, só que na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Então a república é proclamada como se fosse a república da cidade do Rio de Janeiro. Só que a cidade do Rio de Janeiro é a capital, era chamada de cidade neutra do Rio de Janeiro, né? E aí depois que os caras vão lá na Câmara e dos vereadores, no fim da tarde, fala: o povo reunido em massa na Câmara Municipal fez proclamar, após a gloriosa Revolução, olha só, os caras já começam com esses papos, né, de chamar golpe de revolução, que aboliu a monarquia no Brasil, o governo republicano. Então, isso daí, né, e os caras falam: meu, a gente precisa do Deodoro, né, para apoiar o nosso golpe aqui. E aí eles vão falar que para o Deodoro, um cara chamado Gaspar de Silveira Martins, lá um gaúcho, lá do liberal, lá do Rio Grande do Sul, que era inimigo íntimo de Dom Pedro, de Deodoro. E esse cara era casado com uma chamada Baronesa do Triunfo, que tinha disputado aí o amor da vida do Deodoro, e a Baronesa do Triunfo acabou abrindo as asinhas mais pro lado do Gaspar do que do lado do Deodoro. E o Deodoro, aí dizem que o Deodoro odiava o cara. Então, para fazer com que o Deodoro aderisse ao caso, aí sai esse boato também de que o Martins estaria indo para o Rio de Janeiro tomar o poder. E aí o Deodoro aceita, né, junto com a galera, fazer um novo decreto que vai ser proclamado no dia seguinte, no Diário Oficial, decretando aí sobre a ideia de um novo governo provisório. Olha a ideia, caráter provisório do governo republicano. Então, se é um governo republicano, não tinha um projeto, né, gente? Se é provisório, né, porra, peraí, eu vou tomar o poder, vou dar um golpe, vou derrubar a monarquia, vai fazer o quê? Não, então, não tinha um projeto, a república vai salvar o Brasil, etc. Tanto que eles instalam um governo provisório. E esse caráter provisório sai aí como artigo 7 já desses decretos, falando que a decisão de uma república será decidida no Brasil por meio do voto, né, através de um plebiscito, ou seja, consulta popular, para ver se o brasileiro quer monarquia, república ou parlamentarismo. E o que vai acontecer só no governo do Fernando Henrique Cardoso em 1993, ou seja, 104 anos depois, né? Ou seja, essa ideia de caráter provisório da República Brasileira durou 104 anos de consulta popular. Dia 16 de novembro, o governo emite a sua primeira nota comunicando, portanto, o Dom Pedro, manda o Dom Pedro embora, ele tem que ir embora, e aí, para ir embora, os caras mandam lá uma notícia. Nem para ir, né, um grande oficial do novo governo falar com o Dom Pedro, manda um oficial da baixa patente aí, né, o Solon, Fredo Major, para falar com o Dom Pedro, e aí começa um imbróglio de Dom Pedro ir embora, e aí começa mais uns dados que eu coloquei para vocês. Então, vocês percebem, o professor foi só incrementando aqui o nosso grupo, né, para vocês terem mais dados de quem, né, quem são essas pessoas que participaram e etc. E aí a família real deixa o Brasil, 2 dias depois, começa um novo governo, que é o governo da República do Brasil. E Dom Pedro vai para Portugal, de Portugal ele vai para Paris, e aí depois morre a família real toda lá. Começa, portanto, a nossa república aqui no Brasil. A aula passada, então, termina aí. Vocês percebem? O professor, eu fico com receio de ficar mandando só aqueles, como se fosse a lousa, porque eu acho muito simples. Então, esse arquivo aqui talvez ajude um pouco mais a vocês. Combinado, turma? Então, a aula de agora fala sobre esse Brasil República. Tudo bem? Alô, alô? Vocês estão aí? Tudo bem? Então, falei para vocês na aula passada, anotar no caderno o que aconteceu de mudança. Vocês viram, existem textos que falam a revolução da proclamação da República, mas os historiadores sabem, foi uma tomada de poder. Se foi uma tomada de poder pelos meios não legais e vigentes da época, isso chama-se golpe, portanto, certo? Os grupos que estavam lá parecem muito mais estar com vontade de tomar e acessar o poder e tomar decisões em seu favor próprio do que transformar o Brasil, né, daí em diante. E quando a gente fala também que a República precisa acabar com as instituições anteriores
da monarquia, significa que a monarquia ela era muito poderosa no Brasil, portanto, certo? Tinha popularidade, etc. A desmontagem dessas características vão levar a novos simbolismos, né? Esse simbolismo republicano, uma nova bandeira, um novo hino, uma nova pátria, um novo, né, o brasileiro precisa aderir a esse projeto de república no Brasil. Então a gente precisa pensar bastante sobre isso. Como eu coloquei para vocês, a gente entra, portanto, né, numa nova fase aqui, que é conhecida como a República Velha, ou a Primeira República do Brasil, que é dividida entre a República da Espada e a República Oligárquica, a República das Oligarquias, como a gente sabe também conhecida como a República do Café com Leite, né, que vai até 30 no golpe aí, na Revolução de 30, portanto, de Getúlio Vargas, que começa uma nova era no Brasil. Tudo bem, turminha? E daí em diante começamos com o governo Deodoro da Fonseca. Eu vou abrir agora aqui com vocês, eu vou abrir agora com vocês um novo arquivo. Aparece um arquivo branco aqui com vocês? Vocês estão numa tela branca do Word? Ainda não. Não? Então, stop. Vamos lá. Então, se eu for dividir com vocês, dúvidas? Alguma dúvida? Não. Vamos lá. Opa, o que é isso? iPhone? Não, sai fora. Ixi, gente, meu computador aqui está bichado. Vamos lá. Documento novo. Brasil, portanto, Brasil. Vamos, filho. Escreva. Brasil, República. Tudo bem? O professor não vai ficar pondo negrito, essas coisas todas, para não perder tempo. A lozinha do dia. Então, Deodoro da Fonseca, governo de Deodoro da Fonseca. Portanto, certo? Começa aí na ideia principal, que é o quê? Convocar uma Assembleia Constituinte, ou seja, eleições para uma Assembleia, deputados, senadores, que vão compor uma Assembleia, que vão elaborar uma Constituição. A Constituição demora um tempinho nos debates, então sai a Constituição no dia seguinte. Constituição de 1891. Características principais desta Constituição, portanto, aqui no Brasil, né? Quem é o governo, né? Ai, caramba, né? Deodoro da Fonseca. Então, vamos chamar aqui esse período de governo provisório, como foi declarado. Uma Assembleia Constituinte que vai determinar as regras agora desse Brasil republicano, então, daqui em diante. O que sai nessa Constituição? O que define essa Constituição? Né? O que o governo provisório precisa? De uma Assembleia Constituinte que vai fazer uma Constituição. Ao mesmo tempo, esses caras querem acabar fim das instituições monarquistas, certo? Ou seja, a derrubar tudo que esteja atrelado, né? Aquilo ligar, portanto, a monarquia, ao Dom Pedro. A gente tem também aqui banir a família real do Brasil e definir aí o que se faz com os pertences do Dom Pedro, certo? E convoca-se novos ministros e etc. e tal. É formado um novo governo. Então, no governo provisório, um novo ministro da Fazenda, nosso amigo chamado Rui Barbosa, certo? Esse Rui Barbosa, ele tinha algumas ideias daí em diante. A Constituição vai ficar pronta no ano seguinte. A Constituição, ela vai falar que o Brasil, portanto, está declarada aqui, né, a ideia de uma nova Constituição de 1891. O que diz essa Constituição? O Brasil passa agora a ser a República dos Estados Unidos do Brasil. O grande debate que é colocado neste momento é o federalismo ou vai ser a união. Então, as ideias de ter um centralismo muito autoritário do poder federal, ali do poder, portanto, do presidente, ou vai ter autonomia aos estados. Os estados querem mais poder ou menor poder.
Dividido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Legislativo, executivo e judiciário, certo? Voto, portanto, masculino, universal, para maiores de 21 anos, alfabetizados. Tradução: mulheres, mendigos, padres, soldados, analfabetos estão excluídos. A grande maior parte da população, portanto, não participa, não ganha essa ideia de cidadania, certo? E define-se também que o primeiro presidente, vão ter eleições, porém, o primeiro presidente da República vai ser eleito pela própria Assembleia. Então, essa definição aqui, né, disputam aqui Deodoro da Fonseca e Prudente de Moraes. Deodoro da Fonseca, ele é um líder militar, portanto, né, do Exército, e o Prudente de Moraes, ele era de São Paulo, aqui no Partido Republicano, e líder dos cafeicultores, né, na Câmara. Ganha o Deodoro da Fonseca por 129 votos contra 97 do Prudente de Moraes. Quando eu coloco os votos, façam análise. Então, portanto, existe uma maioria militar dentro da Assembleia, né, mas existe uma presença muito grande. Buscando. Olha só meu celular, gente. Escrevendo tudo que eu estou falando. Que loucura. Que maluquice isso. Desculpa aí, gente. Meu celular estava começando a falar sozinho aqui. Bom, o Prudente de Moraes... Deixa eu desligar. Turma, perdão. A mulher começou a falar comigo aqui. Prudente de Moraes, representante dos cafeicultores, a presença de cafeicultores, ou de aristocratas, ou de líderes aí latifundiários estão presentes. Vice-presidente eleito, Floriano Peixoto, certo? O que queria o nosso amigo no governo? Fim das instituições monarquistas, banir a família real e institui aí como ministro da Fazenda Rui Barbosa. Rui Barbosa, ele tem característica positivista, certo? E para tirar um pouco do peso desses cafeicultores, então a ideia do Brasil era não deixar a economia, desenvolver a economia e desatrelar a economia dos cafeicultores, portanto, industrialização, certo? O Rui Barbosa fala, para isso, eu estou precisando, portanto, de grana. E para ter grana, eu preciso dar um jeito aqui no Brasil de como que eu vou industrializar o Brasil. Então, o nosso amigo aqui, Rui Barbosa, certo? Ele precisa de recursos para variar no Brasil, né? Para fazer tudo isso, a gente tem uma grande mudança, né? Uma necessidade aqui de dinheiro. E o Rui Barbosa, com essa ideia de industrialização, né? Positivista, do progresso e etc., ele precisava aí de dinheiro. Decisão do nosso amigo Rui Barbosa: emitir papel não é moeda. Por quê? Existem muito mais pessoas circulando, existem muitas pessoas, isso aí está gerando um problema na cidade. A gente precisa de dinheiro, acabou a escravidão, então as pessoas estão precisando de dinheiro. Então ele decide emitir papel moeda. A liberdade de bancos agora no Brasil para emitir, né, particularmente os seus papéis de moedas. E detalhe, sem lastro. O que significa não ter lastro? Significa que não precisa, antes tinha o lastro ouro, então você tem uma reserva, você tem uma segurança. Olha, eu estou só mandando tanto dinheiro para o mercado, mas eu tenho uma referência a esse dinheiro para poder gerar aqui no Brasil. O que aconteceu? Não teve controle, o descontrole de tudo isso, né, que era para abrir fábricas, abrir indústrias no Brasil, muita gente abria indústrias só no papel. E essas indústrias geradas no papel, quando a ordem chegou, muito dinheiro circulando, significou uma alta inflação, né? A desvalorização da moeda por conta da especulação. Pô, todo mundo queria esse crédito, né? Diga-se de passagem, o crédito não era de acesso a todos, portanto, né, grande parte desse crédito eram banqueiros, industriais ou até mesmo fazendeiros que abriam ali um negócio só no papel. Ou seja, né, inflação, né, gera cada vez mais fome, desemprego, porque indústrias que abriram, faliram, fecharam,
e essa é a famosa crise chamada crise do encilhamento. Encilhamento é o nome quando você faz lá na coxia, né, no cavalo. Então, ou seja, você vai lá de madrugada, lá para montar o cavalo, você encilha o cavalo, você vai pôr as selas e etc. no cavalo. Né? Então, como o do Rui Barbosa tomou essa medida sem consultar ninguém, fazendo ali de orelhada, né? Falaram que ele tomou uma medida, ou seja, um governo de forma autoritária, né? E etc. Essa crise é chamada de crise do encilhamento, né? Ficou o nome dessa crise. Então, o Brasil vivia já esse momento de crise, né? Pressão aqui dentro do Brasil. Então, portanto, a gente tem uma crise, certo? O Dom Pedro, o Deodoro vivendo esse momento de crise e a compensação do Estado começam a ver levantes, né? Ou seja, desemprego, fome, né? A gente está vendo falências. Ele fala, pô, esse Brasil aqui é corrupto, né? Tá difícil. Então, o Deodoro, percebendo esses levantes, decreta aqui o famoso estado de sítio. Estado de sítio também manda fechar o Congresso. Fechamento do Congresso. Bom, aí ele comprou a briga, né? Aí ele se assume autoritário de forma total. Neste momento, quando ele decreta o estado de sítio, explode no Brasil a famosa primeira revolta da Armada, liderada pela Marinha, um líder conhecido como Custódio de Melo, certo? A Marinha, o Congresso contra Deodoro da Fonseca. Então a gente já está falando aí de um governo que, no meio de tudo isso, proclama-se a República que é a salvação, etc. e tal. Ele não aceita essas pressões, ele acaba renuncia em 23 de novembro de 1891. Olha só, primeiro governo republicano já renuncia, né? 2 anos aí, um ano, olha só, 2 anos depois, 15 de novembro de 89, 15 de novembro de 90, 15 de novembro de 91, 2 anos e uma semana, 2 semanas, o primeiro presidente foi embora. Olha lá, Dom João veio, foi embora. Dom Pedro I foi embora. Dom Pedro II foi embora. Deodoro renunciou. Quem deveria assumir, então, a presidência agora é o nosso amigo Floriano Peixoto, certo? Só que ele era o vice de Deodoro, eleito ali nas eleições, certo? Pelas eleições da Assembleia Constituinte. Iria ter eleições após o fim desses 4 anos do período presidencial. Só o que dizia mais a Constituição? A Constituição dizia que cada governante, e é mais ou menos parecido até hoje, se o presidente da República passou 2 anos no poder, o seu vice, caso ele não continue no poder, o seu vice pode assumir. Se for antes de 2 anos de poder, deve-se ter novas eleições. E aí começa uma briga muito grande, porque no caso aqui do Brasil, o Floriano, né, e o Deodoro foram eleitos pela Assembleia Constituinte. As eleições eram para o segundo presidente. Então começa já, né, uma oposição ao Floriano Peixoto com essas ideias de grupos legais. Então, oposição, né, era um legalismo que queriam novas eleições. Nesses grupos sai um chamado Manifesto dos Generais, ou seja, grupos militares que queriam novas eleições. A gente também vê a segunda, nesse momento, a segunda revolta da Armada, já em março de 1892. Quem era Floriano Peixoto? Floriano Peixoto era influenciado principalmente pelos pensamentos na ala militar do positivismo, certo? Ele era conhecido também por um positivismo jacobinismo, ou seja, levar mais decisões aí para o povo, né? Os jacobinos eram mais à esquerda da Revolução Francesa, né? Lembram dos jacobinos, certo? Então,
esse jacobinismo, ele era mais ligado aos setores mais soldados, as menores patentes e etc. Então, a ideia dele, desse positivismo, era desatrelar o Brasil dos fazendeiros, né, dos poderosos latifundiários. Então, levar aí uma modernização para o Brasil através do quê? Da ordem do progresso, né? Ordem militar, e o progresso seria a industrialização. Neste momento, né, de decretação de estado de sítio, né, de dissolução do Congresso Nacional, e etc. e tal, a gente vê aqui no Brasil também sendo levantado um novo problema. Então, problemas regionais aqui no Brasil, a famosa Revolução Federalista, que explode no sul do Brasil, ali, certo? Ou seja, Rio Grande do Sul e Santa Catarina vão ser os principais focos da Revolução Federalista. Revolução Federalista, que divide aí maragatos e pica-paus. São grupos atrelados a fazendeiros importantes lá, né, naquele momento do Rio Grande do Sul. Essas disputas regionais no Rio Grande do Sul, certo? Levam aí os caras a criticarem esses autoritarismos do governo central. Ou seja, maragatos, liderados por aquele amigo lá, o Silveira Martins, inimigo de Deodoro, certo? Contra Júlios de Castilho, os castilistas lá do Partido Republicano do Rio Grande do Sul. Esses grupos eram florianistas, então queriam um maior poder da centralização, né? E os grupos do Silveira Martins, obviamente, contrários a tudo isso. 1992, 1993, portanto, sai aí diversos levantes e uma verdadeira guerra lá no Rio Grande do Sul. Grupos que atrelavam, né, queriam poder e falar, pô, vamos apoiar esse governo novo que entrou, né, vamos apoiar aí o nosso amigo Floriano Peixoto, né, dando poder a ele, vem aqui resolver os nossos problemas locais. Então, se a gente apoiar o presidente da República, ele vai, em contrapartida, nos ajudar aqui no nosso governo. De outro lado, os caras falavam que o governo federal era centralizado demais, autoritário, ditatorial, tinham fechado o Congresso, decretado o estado de sítio, e começa uma verdadeira revolução, a chamada Revolução Federalista. A briga, então, portanto, dessa revolução, a importância dessa revolução de se estudar estavam presentes não só no Rio Grande do Sul, mas em todos os debates entre maior autonomia dos estados e maior poder centralizado no presidente da República. No fundo, como faltou um projeto republicano de poder, foi uma tomada de poder, né, na proclamação da República, então a gente sabe que com essa falta de poder, de projeto, levou aí grupos locais a quererem tomar o poder e não aceitar as decisões e as imposições do governo central. Aquele que sofre com as decisões do poder central vai acusar o poder central de ser autoritário. E aqueles que estão, né, querendo tomar o poder e apoiando esse novo movimento vão chamar isso de revolução. Vão falar, olha, nós estamos fazendo uma revolução aqui no Sul, vamos tomar o poder e transformar agora uma nova república aqui no Rio Grande do Sul. Esses caras são derrotados lá no Rio Grande do Sul, marcham, né, em direção ao Rio de Janeiro, vão subindo ali do Rio Grande do Sul até Santa Catarina, né? E enquanto isso, o Floriano está vivendo ali a segunda revolta da Armada, lá no Rio de Janeiro. Custódio de Mello lidera a Marinha e manda bomba, Armada, certo? Marinha, manda bomba no Rio de Janeiro. Olha só, a República é proclamada de guerras, então, portanto, bombas e bombas, quase mais de um ano aí de bombas e mais bombas na cidade do Rio de Janeiro, certo? Estado de sítio, certo? Fechamento do Congresso, essa ideia de uma cidadania, de democracia, do qual esses caras falam, estão nos anais ali do Senado, né? A gente dá uma olhada na realidade e fala, pô, o povo não estava na rua, o povo não participou, o povo não foi consultado, né? Essas eleições aí foram umas eleições meio que disfarçadas, né? A grande maioria da população está excluída do processo, né? Então a gente percebe que acontece, esses caras aí da Revolta da Armada do Custódio de Mello acabam vendo que eles vão se esmiuçando, o Floriano Peixoto consegue conter os caras do Rio de Janeiro e eles fogem do Rio de Janeiro, ele dá uma reviravolta, eles fogem do Rio de Janeiro e vão para o Sul.
Quando esses caras do Rio de Janeiro, da Revolta da Armada, do Custódio de Melo, estão indo para o sul, encontram ali numa ilha chamada Ilha do Desterro, esses caras que estão subindo lá do sul, vindo em direção ao Rio de Janeiro, né, que eram da Revolução Federalista. E quando esses caras falam, pô, vocês estão contra quem? Bom, nós somos maragatos, estamos contra o Dom Pedro, o Deodoro, o Floriano. Ah, a gente também estava contra o Floriano. Então vamos se juntar? Vamos. A gente se junta, então vamos derrubar o nosso amigo Floriano Peixoto. E o Floriano está marchando, indo para o sul, para acabar com esses caras, com os maragatos, lá no sul. E encontra todo mundo, fala, pô, legal, já bate todo mundo de uma vez só nessa tal ilha que se vocês se juntaram, essa tal da Ilha do Desterro. E lá eles são derrubados, é o fim das revoluções que tinham se juntado. Então, a segunda revolta da Armada, que tinha se juntado com a Revolução Federalista, é derrotada em Desterro. E Desterro é rebatizada com um novo nome, em homenagem ao nosso amigo Floriano Peixoto, vai passar a se chamar Florianópolis, lá no Santa Catarina, portanto, certo? Começam aí um novo número, um grupo, certo? É o fim de tudo isso. Por outro lado, o Floriano percebe que ele precisa do apoio, portanto, certo? Ele precisa do apoio da Marinha. E ele promete aí compra de novos navios, né? E ele promete, portanto, que vai reformar a Marinha para ter o apoio da Marinha, né? Novos ministros e etc. Ele também faz uma reformulação na economia, é nomeada o Barão de Lucena para a economia, um novo ministro da economia, certo? O ministro da Fazenda, olha o nome, né? A gente chama hoje Ministério da Economia, naquela época era Ministério da Fazenda, o nome já diz tudo, né? O Brasil era agroexportador, né? Fazenda significa que o Brasil ainda depende muito do gênero agrícola, portanto, daí em diante o Brasil começa a participar, a partir daí em diante para novos modelos. Dúvidas, decisões até aqui. Começa um novo governo no Brasil, republicano, com todos esses problemas. Portanto, esse início aqui, ó, o professor vai voltar. Se eu tivesse na lousa, eu faria assim, ó, sem vídeo. Eu colocaria assim, Deodoro da Fonseca, Floriano do lado, e chamaria isso aqui, portanto, né, um Brasil de República da Espada. Ou seja, dois governos principais que começaram no Brasil, chamados de militares. Então, Deodoro da Fonseca no governo, e a gente viu de governo provisório ao governo constitucional, porque ele foi eleito a partir de agora, certo? Aí Deodoro foi eleito. Então, ele faz as mudanças e a gente viu Floriano Peixoto enfrentando levantes e tudo isso daí para frente. Levantado a mão, Henrique, diga. Professor, qual foi o motivo da primeira revolta armada? Eu não entendi direito. A primeira revolta armada ela eclode quando o estado de sítio é decretado pelo Deodoro, lá no Rio de Janeiro, e o Custódio de Melo vê o fechamento do Congresso. De um lado, os debates, de um lado, o Custódio de Melo ele é conhecido e atacado por ser monarquista. E a derrubada dele pelo próprio Floriano Peixoto ele vai conseguir apoio para derrubar a segunda revolta da Armada com a Federalista, falando, esses caras eram monarquistas, a gente precisa derrubar. Então, essa ideia de uma nova república, né, tudo da monarquia deve ser derrubado, aqueles caras que eram inimigos do governo vão ser acusados de ser monarquistas. Mas o próprio Deodoro era amigo, e disse amigo pessoal do Dom Pedro. E o Custódio de Melo, que era o líder da Marinha, né, ministro da Marinha, ele também é famoso aí dentre os marinheiros, mas ele também era da época da monarquia. Algumas falas dele eram a favor da monarquia, mas ele era o chefe da Marinha na monarquia. Então não tinha como ele também ser contra. Ou seja, tradução, ele nunca foi republicano, mas o próprio Deodoro também não foi. Quando o Deodoro apoia esse golpe e toma esse poder, ele tem que defender esse novo governo, e ele é eleito presidente. E como presidente, né, as reações contra a monarquia devem ser combatidas ferozmente, para assegurar esse novo governo pela ordem que seja militar. Certo? A gente está falando ainda de uma construção da República Brasileira, e democracia nem se debate ainda, está muito longe desse debate. Mas quando ele decreta o estado de sítio significa
né, segurança total, o governo agora, toque de recolher, ele vai legislar sem precisar, criar leis sem precisar consultar o Congresso, blá, 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 o Congresso se rebela contra ele. E ao começar a fazer tudo isso, ele manda fechar. Então, quer saber? Eu mando fechar. Ele cerca o Congresso lá, que tinha sido eleito, foi a primeira eleição da República, que através das eleições desse Congresso que tinha formado a Assembleia Constituinte, ele manda dissolver, fala tchau, fecha isso daí está dando muito trabalho. Afinal, quem derrubou a monarquia foi grande parte dos políticos que faziam parte do parlamento e do legislativo. Quem era a grande briga que tinha durante todo o segundo reinado? O de um parlamento de liberais e conservadores. E o Deodoro fala, meu, chega, vamos fechar tudo isso. Quando ele se vê nessa sinuca de bico em que ele apoiou, né, a República, mas dentro da República agora tem líderes contra ele, ele fecha o Congresso, decretando o estado de sítio. E aí explode a primeira revolta da Armada lá no Rio de Janeiro, certo? Pelo Custódio de Mello, que fala, pô, a gente acabou de apoiar uma ideia legal, pô, para ter um governo republicano precisa agora ter essa liberdade daqui em diante. Tudo bem, Henrique? O início da guerra se dá pelo fechamento do Congresso após a decretação de estado de sítio. Bom, daí em diante, gente, a gente começa um período que a gente vai chamar, e eu já vou colocar para vocês aqui, República Oligárquica, certo? Características da República Oligárquica, então, portanto, na política, ou seja, a gente vai falar aqui de práticas locais, o famoso coronelismo, certo? O famoso voto de cabresto, certo? A famosa violência eleitoral, ou seja, as eleições são corrupções, fraudes, violência, isso era comum. Então, eleições, existem teses de mestrado, doutorado, livros que falam eleição sem corrupção, ou seja, fraudes eleitorais, né? Sem a violência e sem o uso da corrupção, violência e fraude, certo? São as bases, o tripé de todo um processo eleitoral no caso do Brasil. Isso daí não existe, não tem como não existir no Brasil. Então, esses caras vão falar que durante todo esse período, certo? O Brasil foi comandado, o Brasil perdurou, né? Essas eleições. Manipulação. Certo? As eleições do Brasil, então, são acorrentadas por isso. A briga principal na política é entre o centralismo, ou seja, tudo no poder do presidente da República, ou o federalismo, maior poder às entidades da federação, aos estados, maior autonomia aos estados, certo? Opa, aqui, na economia, característica da política oligárquica na economia, certo? O Brasil, agroexportação, principal gênero, obviamente, café, são os mesmos que dominam a política e a economia no próximo do Brasil. Mas, professor, a gente vê uma certa industrialização, ainda com surtos, né? Uma industrialização ainda meio dependente do mercado internacional, principalmente porque a gente entra no século XX, daqui em diante a gente vai ver a Primeira e a Segunda Guerra Mundial mudando os rumos do Brasil, né? Por parte dessa economia. Ou seja, a República Oligárquica que inicia, a gente tem uma industrialização e a gente vai ver também uma maior urbanização. Pessoas que vão para cidades, né? Muitos ex-escravizados que tiveram a liberdade desde o fim da escravidão estão indo para a cidade, né? Cada vez as cidades mais inchadas, né? Cada vez nas cidades a gente vê então esse poder, certo? O coronelismo, voto de cabresto, a violência eleitoral também é conhecida por clientelismo, certo? Clientelismo. Essas eleições da violência, etc.,
E essa briga entre o federalismo e o centralismo levam a uma prática que a gente chama aqui de política dos governadores. Vejam bem, para eu ser presidente da República, eu preciso que as pessoas votem em mim. Para as pessoas votarem em mim, eu preciso do coronel local coordenando aquela eleição para eu ganhar. Então, aquele governo local, eu preciso criar favores, uma troca de favores. Eu, quando chegar à presidência, se você me apoiar, eu vou te ajudar, então, aí também com o seu poder local, o que você precisar. Ou te dando poderes, ou então fingindo que não vejo o que você manda aí, faz o que você quiser na sua região local, certo? Esse clientelismo, essa política dos governadores, né, tudo isso nessa república oligárquica que tem início agora, a gente chama isso daí de café com leite. Essa café com leite, ela vai ser muito mais estabelecida a partir de Campos Sales com um tal convênio de Taubaté, tá? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, no predomínio aqui dos presidentes da República. Presidente da República daqui em diante, que a gente vai ter Prudente de Moraes, Campos Sales, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau, Delfim Moreira, Epitácio, Arthur Bernardes, até Washington Luiz, certo? São vários presidentes. Acho que a maior parte deles, 80%, 70%, eu não fiz essas contas, sai do Largo São Francisco, ali da Faculdade de Direito de São Paulo. Se não são de São Paulo, são de Minas. E se não são de Minas, deve ter um ou outro aí, Hermes da Fonseca militar, Fonseca, Hermes da Fonseca, né? Certo? Que segue aí o tio, que era o Teodoro da Fonseca, e a gente tem um outro aí do Rio de Janeiro. Só. O resto, predomínio total, São Paulo, Minas Gerais, os interesses do Brasil. Está feito o palco, a gente já entendeu aqui, a estrutura é essa. Eu vou rodar todas as minhas aulas daqui em diante em torno do que está aqui nessa lousa, certo? Todas as minhas aulas de agora, como eu vou falar até o Getúlio Vargas, vai ser a construção disso e a derrubada desse processo. Então, o vestibular não sai disso. Você precisa ter isso em mente, o que é uma república oligárquica que perdurou aí do fim da República Dessipada até aquele período que a gente chama de Era Vargas, né? Como que isso dominou o Brasil, o que acontecia no Brasil, o que é esse voto do cabresto, como que as eleições, ora mais, ora menos, quais são as mudanças, as novidades que mudaram o Brasil, mas não mudaram muito essa estrutura de predomínio desses grupos no poder. Ah, professor vai lançar novidades, vai apresentar outras coisas. Vou apresentar. Porém, a gente não vai sair disso que está aqui. É um período longo da política do Brasil que a gente percebe na política e na economia, em que a gente vê transformações acontecendo na sociedade que não são acompanhadas fora dessa estrutura aqui. Tudo bem? Então, a partir de agora, o próximo presidente da República, chamado Prudente de Moraes. Então, lá no governo do Floriano Peixoto, quando ele estava enfrentando todas aquelas brigas, etc. e tal, convoca-se novas eleições e a gente vê o Prudente de Moraes sendo eleito. Ele já tinha concorrido antes com o Deodoro e agora ele vence. Projeto dos cafeicultores, portanto, paulista, pelo projeto principalmente aqui, certo? Ele vai ter apoio dos cafeicultores, então, latifundiários. Então, ele dá início à construção desse projeto, ou seja, os privilégios, né, desses grupos aqui, cafeicultores, latifundiários do Brasil, dessa montagem da República oligárquica, ou seja, poucos no poder, certo? Estão expressas nesse governo de Prudente de Moraes. A exemplo do que a gente vai ver, a famosa Guerra de Canudos, enfrentada nesse período 1896 a 97, que é a famosa Guerra de Canudos, certo? Na prática política, a gente vê novamente decretação do estado de sítio, certo? Estado de sítio, portanto, a gente já vê aqui um momento, né, de democracia, essas coisas, etc., que não ocorre. Guerra de Canudos, como vocês sabem, a gente vai fazer uma pausa aqui e falar sobre Canudos. Eu vou descrever um pouco todas essas revoltas aqui no Brasil, mas eu quero acelerar para tirar as dúvidas. A gente vai ver o fim da Guerra de Canudos, né, todos os canudenses massacrados, destruídos por várias incursões do exército,
certo? O Antônio Conselheiro, que foi o líder ali também, todos eles mortos, etc. Dizimação, exército brasileiro contra o próprio Brasil, contra o próprio brasileiro, portanto, é isso que eles falavam de república que cria cidadania por um novo Brasil, pela nova pátria, o exército brasileiro atacando o próprio povo brasileiro. Lá na proclamação da República, quando o Floriano Peixoto negou o Visconde de Ouro Preto, que ordenou ele, falou, vai lá prender aquela rebelião que era o golpe do 15 de novembro, e o Floriano falou que não vou lá prender esses caras, porque, mas Floriano, você participou da Guerra do Paraguai, você é um baita de um soldado. Na Guerra do Paraguai, os inimigos não eram brasileiros, a famosa frase do Floriano. Agora, olha o exército atacando o brasileiro. E nisso, a gente vê um grupo aí de militares, um famoso soldado chamado Marcelino, olha o nome, Bispo, certo? Esse cara aqui, ele vai se rebelar por terem destruído brasileiros na Guerra de Canudos. Pô, os caras montaram o Arraial de Canudos porque eles estavam com fome. E o que o exército vai lá fazer? Ajudar os caras? Não, vai matar todo mundo. Esse cara se rebela contra o próprio governo e vai fazer um famoso atentado lá no Rio de Janeiro contra o Prudente de Moraes, certo? Ele vai tentar aí matar o Prudente de Moraes sem sucesso, né? E ficou famoso aí Marcelino Bispo pelo atentado. Qualquer semelhança aí às eleições, uma facada ao presidente, o nome, alguma coisa, vocês lembram? Alguém lembra? Certo? Daí em diante a gente vai ver governo daí em diante, chamado Campos Salles, vence as eleições 1898 até 1902, portanto, certo? Ele vai falar práticas na economia, a expansão do café, principalmente pelo oeste paulista, certo? Vai, portanto, receber recursos, isso gera recursos para o Brasil, recursos, ou seja, capitais para ele poder investir mais no seu próprio governo, né? E vai falar, portanto, e vai conseguir, portanto, novas políticas. Aí fala, olha, o Brasil do café está expandindo, eu vou conseguir criar crédito. E ele faz uma política chamada funding loan, empréstimos, né? De fundos. Devo, não nego, e vou pagar só quando eu tiver essa grana. Então, é uma espécie de moratória que ele decreta. Né? Funding loan é o seguinte, pego empréstimos de grupos exteriores, não vou pagar essa dívida agora porque eu estou sem dinheiro. Né? E o dinheiro está chegando, eu vou investir no Brasil. Se o Brasil desenvolver, eu vou conseguir ter mais recursos futuramente. Né? Depois que o Brasil crescer, aí eu consigo acumular mais dinheiro e pagar essa dívida tranquilamente. Decretar moratória é isso, né? Suspende o pagamento daquilo que deve. Devo, não nego, vou pagar quando eu tiver. Né? E nesse momento é quando se forma também o famoso convênio de Taubaté, certo? Então, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais se unem aí nas decisões daí em diante do que vai acontecer com a política do Brasil. Aqui, ao fim da guerra, o soldado Marcelino Bispo, atentado a Prudente de Moraes. Certo? Esse daí seria mais ou menos a trajetória do que a gente está estudando. Certo? Como vocês me conhecem, a aula que vem eu retomo isso, vamos se aprofundar um pouco mais aqui, Guerra de Canudos, mas o meu caderno e a minha lousa seria mais ou menos isso. Prudente de Moraes, certo? Já é um governo cafeicultor, então já está características aqui que eu vou colocando que são características de um governo oligárquico. Campos Salles, maior apoio ao café, moratória, etc., significa que a gente está falando cada vez mais governos oligárquicos. O próximo presidente, Rodrigues Alves, certo? Também quero falar com vocês na aula que vem, muito mais aprofundada, principalmente porque esse momento é um momento que a gente tem na economia, certo? Uma expansão da borracha, certo? Através do látex que era, certo? E essa expansão da borracha vai fazer com que o Rodrigues Alves, aqui nesse momento, negocie a compra do Acre,
da Bolívia, certo? O famoso Tratado de Petrópolis, certo? A compra do que a gente chama de Acre hoje, certo? Do Acre, certo? Da Bolívia. Só para resumir aqui durante a área. Aí vai pagar uma indenização, se eu não me engano, 2 milhões de libras esterlinas naquela época. E o nosso amigo Rodrigues Alves também é o cara que vai viver aqui a famosa revolta da vacina, que é a aula que vem eu trago mais exemplos para vocês. Então, se eu tivesse uma lousa agora, o que eu estou preocupado com essa lousa é provar isso. Ó. Olha para mim agora aqui, é provar isso. Estamos construindo, não é uma característica dessa política agora, daqui em diante, não é mais espada, manter a República. A República está instaurada, né? A política do café com leite, o café vai predominando. Eu vou provar essa estrutura, né? Aqui da República Oligárquica através desses governos que são Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, aí Afonso Pena, daí em diante a gente vai ver passando, né, e tirando algumas coisas importantes. Mas revolta da vacina aqui em Rodrigues Alves, convênio de Taubaté, isso aí é recorrente, vestibular, certo? E a gente vai ver aqui guerra de Canudos, né, e principalmente atentados a presidente da República, atentados a esses grupos, né? E aqui eu peguei principalmente pelo caso do nome, do que a gente está vendo hoje em dia, que também não é Adélio Bispo lá, que atacou o próprio Bolsonaro lá durante as eleições. Então, a gente vai ver momentos agora da República e falar um pouco mais sobre essas questões. A minha lousa seria mais enxuta, você percebe que não cabe tudo na lousa. Mas, obviamente, na próxima aula, quando eu for entregar esse documento para você, já vai ter 1 milhão de coisas aderidas aqui, imagens, etc, etc e tal. Então, a gente vai falar mais de Canudos, de Prudente, de Convênio de Taubaté, e provar essa tal dessa República Oligárquica. Tudo bem, turma? 2 dúvidas, manda. Quem começou? Professor, são duas coisas na real. Uma é uma dúvida e a outra é um pedido. A dúvida é que eu não entendi muito bem o que é moratória, o que significa. Moratória, assim, eu decreto moratória que eu não vou pagar a dívida, certo? Eu tenho a dívida, eu reconheço que eu tenho a dívida, mas não vou pagar. Então, eu devo, não nego, mas eu vou pegar todo esse dinheiro que eu pagaria da dívida, dos juros da dívida, e etc., né? Eu vou pegar todo esse dinheiro e investir no Brasil. E o Brasil, se o Brasil cresceu, a justificativa para a decretação da moratória é: se o Brasil crescer, eu vou ganhar mais dinheiro, mais expansão econômica, futuramente eu vou ter mais dinheiro. Aí o dinheiro que sobra, eu vou poder investir para pagar. Vai sobrar dinheiro, e aí quando sobrar dinheiro, eu pago a dívida. Porque se eu pagar a dívida, eu deixo de crescer, eu deixo de investir no Brasil. E o Brasil está precisando de investimento nesse momento. Então, decretória seria a decretação de não pagamento das dívidas, certo? É um fechamento econômico para balanço dentro de um Estado. É como se fosse um estado de sítio econômico. Próxima dúvida, David. Beleza. Não, agora é mais um pedido. Professor, não sei se eu pedi muito, mas você poderia, tipo, durante a confecção, assim, durante a aula, na hora que você, tipo, for pular de um tópico para outro e depois retornar, você poderia, tipo, deixar mais ou menos uns espaços definidos? Porque, tipo, por exemplo, às vezes eu estou anotando, aí o senhor pulou para outro tópico, aí depois volta e não tem espaço, sabe? Aí fica uma bagunça. Aí você poderia, tipo, deixar um espaçamento específico, sabe? Tipo, só para eu me localizar direitinho. Não sei se você pedir muito. Professor?
David. Professor? Oh, caiu, velho, de novo. Outro professor Acontece. estava aqui? Não, não, né? Oi? O outro professor ainda não tinha entrado, né? Não, eu acho que não. É lá para as Desculpa. 10 e... 10 e... sei lá, 4 para as 10h20 que geralmente. Tá bom. Uhum. Desculpa, David, cortou aí, você começou a falar. Eu acho que Ah, eu acho que eu sem entendi. problemas. Que eu mexo no Word muito rápido, é isso? Subo, Não, não, desço. não, nem isso. É que, por exemplo, quando você lista um tópico, aí você pula para outro. Só que depois você volta naquele mesmo tópico e acaba acrescentando mais coisas. E, tipo, nas anotações eu não deixo esse espaço. Aí, tipo, eu não tenho noção de, tipo, aonde eu tenho que deixar um espaçamento para posterior complemento, sabe? Aí eu só queria pedir, se for possível, claro, se o senhor poderia, tipo deixar um espaçamento, tipo, específico para eu ter noção da onde, sabe? Eu não sei se deu para entender o que eu quis Eu dizer. entendi. Então, assim, ó, David, quando eu começar a escrever, percebe o seguinte: eu vou pôr um título, aí eu vou pôr um negrito aqui, então, certo? Aí eu venho sempre com itens: política, tal, 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 economia, tal, 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 tal. E às vezes eu estou falando alguma coisa de economia que tem a ver com a prática política. Então eu vou acrescentar aqui, sempre, alguma coisa, certo? O que que é isso? Centralismo, federalismo, também conhecida como política dos governadores. Se está numa lousa, tá de lado isso. Isso daqui não está aqui em cima desse, está do lado. Uhum. Então eu faço uma seta, eu pego uma seta daqui e estico até aqui, tá bom? Sim, De mas, outro lado, aí eu falo aqui, ó, mais um título, Prudente de Moraes. Aí eu vou falar sobre o governo dele, características. Aí eu pus aqui, negrito, ó, Guerra do Canudos. Então eu vou escrever mais coisas embaixo depois, amanhã, na próxima aula, sobre Guerra do Canudos. Então eu vou mas, sempre pular uma professor, linha. É. você não poderia, tipo, por exemplo, deixar do ladinho, tipo, 5 linhas, por exemplo, só para eu ter noção mesmo? Porque eu pulo, às vezes, um espaço que, tipo, é mais do que o necessário ou menos que o necessário, sabe? Eu posso, Aí, se eu deixar as linhas, David, olha o que acontece aqui, ó. Eu deixo as linhas, vocês não conseguem copiar, ó. Porque aí eu vou estar escrevendo aqui, vocês perderam o que estava lá em cima, tá vendo? não, é tipo escrito do lado, por exemplo, ali no tópico Guerra de Canudos, colocar tipo 5 linhas, sabe, ali do lado, só para eu ter uma noção. Não sei se é pedir muito. Tá, eu vou tentar, tá bom? Eu Tá. vou tentar. Não, tudo bem. Uhum. Eu vou tentar lembrar toda hora aqui. Mas é mais Sem ou menos problemas. isso. Ó. Quando eu coloco o negro aqui, ó, em destaque, é que vai ser isso que vai acontecer. Uhum. É que o único problema é que, tipo, às vezes eu não tenho noção do quanto que, tipo, você pode acrescentar. Então, às vezes eu pulo pouca linha, às vezes eu pulo muita, e fica uma bagunça, sabe? Tá bom. Eu vou tentar aqui. Outra dúvida, David? Não. Não só isso mesmo, professor. Obrigado, hein? Imagina. Henrique, tá com a mão levantada? Ah, o professor, esse documento Word você vai disponibilizar depois? Ou Bom, você pode... Ah, tá, beleza. vou sim. Aquilo que eu falei no começo, eu estou montando, mas eu nunca vou mandar esse negócio tão simples assim, tá, Henrique? Eu vou incrementar, porque isso aí seria uma lousa ali para rabiscar, puxa uma seta para lá, puxa uma seta para cá. Como a gente está sem lousa, né? Eu tô tentando aqui, o pessoal gosta de escrever assim, mas eu faria igual aquele PowerPoint, já, com tudo escrito, uma imagem do lado, ao mesmo tempo que vocês copiam, tem a imagem para vocês ficarem observando. Então, e tem matéria agora que tem muito conteúdo, né? Então eu preciso acelerar também um pouco. Mas eu vou disponibilizar, sim, tá? Eu vou disponibilizar, mas não com um material muito comprido também. Eu tô numa cilada aqui, porque eu gosto de mandar as coisas completas. Fora tudo isso, tem exercício para fazer, né? E tem muito exercício. E aí eu não sei como é que vocês estão indo nesses exercícios, estão fazendo, não estão fazendo. Exercício é importante no final da aula, no final do dia, fazer aí para fixar também. Só que a quantidade de matéria que a gente tem em história cada vez é maior, cada vez é mais coisa e cada vez menos aula, né? Então, se precisar de dúvida ou precisar de mais aulas, eu vou falar com o Rubão. Mas eu vou acrescentar, assim, eu vou disponibilizar o material para vocês assim que conseguir. Tá bom? Fiquem tranquilos. Eu estou terminando. A ideia é chegar aí a quase era Vargas, e aí eu fecho a apostila 3, despacho o documento da apostila 3 completo. E aí vou para a apostila 4, que já está bem pronto também, da apostila 4, que aí é Getúlio, ditadura.
Isso aí eu já tenho tudo bem completo aqui para vocês. Fechou, turma? Dúvidas, etc. e tal, estou à disposição. Falem ou comigo diretamente ali no WhatsApp ou com o Rubão direto, tá bom? Pede para o Rubão, me passa, façam os exercícios, façam os exercícios, turma. Não deixem de treinar. A história precisa ler exercícios, fazer bastante exercício, certo? Daqui a pouco vem revisão, mas aí, sei lá quantas semanas, e essas revisões são pauleiras, cara, pauleira. Eu vou pegar exercício, e, assim, ou a gente faz exercício ou fica retomando aula. Eu estou fazendo esse ano as aulas bem mastigadinhas e etc, para chegar lá na revisão, lembra disso, lembra daquilo, esse exercício fala disso. Você só anota ali o que você precisa estudar, que já foi para frente. Eu espero que a gente consiga chegar assim, mas né, a gente está à disposição, sempre para aprender aí e para fazer do melhor jeito que for melhor para vocês, certo? Melhor para vocês. Quando eu falo essas coisas, é porque eu acho que isso vai ser bom para vocês. Tá bom, turma? Boa semana aí, já estendi a aula até demais. O outro professor quer entrar. Então, eu vou me retirando. Dúvidas, necessidades, falem comigo ou direto com o Rubão me passa. Quem quiser mais exercícios, mais materiais, etc. Eu tenho aqui vestibulares 2019, 2020, FUVEST, Unicamp, Enem, etc. e tal. Uma pancada disso que eu acho que é mais para a época da revisão, né? Lembrar dos últimos 2 anos. E aí, quando eu faço essas revisões, eu gosto de fazer uma trajetória dos vestibulares. A FUVEST ela é assim, assim, assado. A Unicamp é assim, assim, assado. Tal, é assim, assim, assado. Então, assim, vocês sacarem o que pede nesse vestibular. E, às vezes, as outras disciplinas também seguem esse mesmo caminho. Fechou, turma? Boa semana, bom fim de semana, né? Bom fim das aulas para vocês. Não deixem de estudar. Vocês viram que o que está escrito aí para vocês, tem muita coisa ligada aos dias atuais. E eu acho que o vestibular esse ano, para dar uma mudada aí nos rumos, vai cair alguma coisa relacionada a tudo isso, certo? Vocês veem que qualquer pedaço da história dá para relacionar com o presente, certo? Por isso que a gente estuda sempre o passado. Boa semana, bons estudos, muito obrigado mais uma vez. Até mais, galera. Tchau, professor. Tchau, Muito professor. obrigado, hein? Obrigada. Perdão aí pela Imagina, exigência. David. É assim que eu aprendo também, David. Eu só tenho a agradecer. É assim que Tá eu bom. aprendo. Obrigado, Valeu, hein, professor. Bom final de semana. vocês também. Vai, Corinthians.